Olá, galera! Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre divisão celular. Mas antes de falar de divisão celular, a gente tem que entender para que serve a divisão celular. A divisão celular ela serve para reprodução, né? Então, para formar novos indivíduos, tá? Ou ela serve para repor células do corpo, tá ok? Então, quando eu tenho que formar uma nova célula, quando eu tenho que ter o crescimento do organismo, o crescimento do organismo está muito atrelado à quantidade de células. Então, essas divisões celulares são importantes para repor e para reprodução, tá bom? Mas antes de falar um pouquinho sobre a mitose e a meiose propriamente dita, nós vamos precisar falar do material genético. Então, como vocês sabem, né, já viram, mas não custa nada relembrar, o material genético que forma justamente os seres vivos, de grande importância, é o DNA. Então, o DNA, ele forma estruturas. Ele é uma molécula instável, frágil, tá? E uma molécula muito grande. Duas coisas que não se combinam muito bem. Ser muito grande e ser frágil. Então, se ele é muito grande e ele é frágil, ele tem que ter algumas proteções, alguns mecanismos de proteção. E aí, quais são os principais mecanismos de proteção? Primeiro, ele é helicoidal. O que quer dizer isso? Ele está enrolado sobre o seu próprio eixo para justamente dificultar a sua quebra. Então, para ele não quebrar tão fácil, ele enrola pelo seu próprio eixo. Mas mesmo enrolado sobre o seu próprio eixo, como a gente pode ver justamente bem aqui, olha, tá? Ele ainda assim ainda é frágil. Então, o que ele vai ser feito? Ele vai enrolar mais, tá? Então, ele vai enrolar, 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 e ele vai ter algumas proteínas que vão funcionar como, por exemplo, tubo de linha. Né? No tubo de linha eu tenho a linha e eu tenho o carretel. E esse carretel serve para enrolar essa linha, para ela não emaranhar, não se quebrar, não emboletar. E aí eu tenho também aqui no material genético esse carretel, que justamente aqui é representado pela histona. Então são proteínas em que o material genético são enrolado neles. Esse processo de enrolar, né, enrolamento, termo assim um pouco estranho, mas está correto, tá? Depende da fase de desenvolvimento do DNA e da célula. Então, existem momentos em que esse material genético tem que estar muito pouco enrolado para ele poder ser usado, para ele poder produzir RNAs mensageiros. E existem momentos que ele tem que estar muito enrolado, tá? Qual é o momento que ele tem que estar mais condensado, mais enrolado? Quando ele vai ser transportado. É que nem numa mudança. Uma mudança, tu vais realizar o transporte de materiais frágeis. O que tu faz para esse material frágil não quebrar? Tu enrola ele, né? Então vai enrolar com esponja, com pano, com papel, passar durex, colocar dentro de uma caixa. A mesma coisa acontece no material genético. Quando vai ocorrer a divisão celular, a meiose ou a mitose, esse material genético vai ser muito movimentado. Então ele precisa ser altamente enrolado para não se quebrar, tá? Por causa disso, eu tenho aquelas fases: cromátides, cromatinas e cromossomo. O que são as cromatinas? As cromatinas são a fase em que o material genético está mais desenrolado e simples. O que quer dizer simples? Ele não foi feito uma cópia, tá? Cromátides, né? Nós temos as cromátides irmãs. O que quer dizer isso? Eu tenho, por exemplo, aqui o material genético. E aí ele vai ser feito uma cópia dele. Então eu tenho duas pernas do material genético, porque uma é a cópia da outra. Mas ele não está altamente condensado. E cromossomo, tá aqui, tá? É quando ele está altamente condensado. Então ele está duplicado, uma perna e a cópia dela. Todo o material genético que tem aqui é igual aqui, é idêntico, é uma cópia perfeita, tá? E ele está altamente condensado, protegido para ele se movimentar. Gente, quando ele está nessa forma de altamente condensado,
ele não pode produzir RNA. Ele não consegue fabricar nada, porque ele está tão enrolado que é impossível de ser lido para a formação. Então, depois que ele chega à forma de cromossomo, esse material genético não vai ser usado para nada, tá? Então, antes de se condensar, a célula tem que fazer todos os preparativos para iniciar uma meiose. Inclusive, a condensação do material genético é um preparativo, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre os tipos de material genético, tá? E aí nós temos aqui é ele simples, olha. Aqui eu tenho um material genético simples, só uma perna. Ele ainda não está duplicado. Então ele está em fase de quê? Cromátide de cromossomos ou cromatina? Em cromátides, né? Não, cromatina. Ele está na forma de cromatina, devido justamente ele estar simples, tá? Então ele não tem as cromátides irmãs. Cromátides é quando ele já está duplicado, ele tem duas pernas. E cromossomo é quando ele está condensado. E aí nós temos as partes que formam o material genético, né? Nós temos o braço, tá? O centrômero, que é um aglomerado muito grande de proteína, que fica no meio condensado, segurando os braços. E nós temos o braço superior e o braço inferior. O tamanho desse braço, a posição do centrômero, é que vai justamente classificar o material genético. Então, o material genético ele é classificado de acordo com o tamanho do braço e a posição do centrômero. Quando nós estamos com esse material genético duplicado, ele vai ser segurado também, mais os outros braços, pelo centrômero. Então, o centrômero vai ficar bem no meio, ok? Olha os tipos de cromossomos que nós temos, né? Aqui nós temos ele duplicado. Então, ele está altamente condensado. Então, nós temos os braços, tá? Olha, aqui eu tenho uma perna e aqui eu tenho outra perna do cromossomo. E aí eu tenho um braço e outro braço. Vale ressaltar que, às vezes, eu tenho umas regiões que são mais condensadas no material genético. E eu tenho uma região menos condensada. É a chamada heterocromatina e eucromatina. A região mais condensada é a heterocromatina. Quando ele está altamente condensado, esse material genético não pode ser lido. Então, não pode ser transcrito em RNA mensageiro. Então, não se pode fazer nada. Existem regiões que, mesmo quando ele não está na forma de mais condensadas, eles não podem ser lidos, porque eles são altamente condensados. Lembra que eu explicava a dominância e recessividade, né, lá em genética? O que quer dizer isso? Quem é o dominante? É aquele que está menos enrolado. Então, o dominante nunca vai ser uma heterocromatina. Vai ser sempre uma eucromatina, tá? E o recessivo é aquele mais enrolado, é mais difícil de ser lido, tá ok? Então, tem essa diferenciação aí do material genético. Aqui nós temos a classificação do cromossomo quanto à posição do centrômero e quanto ao tamanho dos braços, né? Quando eu tenho os braços iguais, em cima e embaixo, e o centrômero posicionado bem no meio do cromossomo, é chamado de metacêntrico. Meta meio, cêntrico, né? Então o centro está bem no meio. Quando eu tenho o lado de baixo maior e o lado de cima um pouco menor, nós temos submetacêntrico, tá? Quando eu tenho o de baixo muito grande e o de cima bem pequenininho, acrocêntrico. E quando nós temos o cromossomo só com os braços de baixo, sem os braços de cima, ausência total do braço de cima, nós temos o telocêntrico, tá? Então, classificação do tamanho de braço e posição do centrômero, ok? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, vamos lá, conversar um pouquinho sobre os cromossomos homólogos. A gente já estudou isso, mas nunca é demais. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos que têm o mesmo tamanho, têm a mesma posição do centrômero e guardam
os mesmas informações genéticas, tá? Então, eles são cromossomos homólogos. Tá ok? Células haploides e células diploides. O que são células haploides e células diploides? Gente, células haploides são aquelas em que eles têm a metade do material genético máximo do ser vivo. Então, digamos nós, seres humanos, nossas células haploides, elas têm 23 cromossomos, enquanto as nossas células diploides têm 46 cromossomos. As células haploides normalmente existem para a formação de gametas. E toda célula haploide surge a partir de uma meiose, tá? Então, se eu quiser formar uma célula diploide, a partir de uma célula diploide, eu tenho que fazer mitose. Se eu quiser formar uma célula haploide, a partir de uma célula diploide, eu faço meiose, tá? Então, células haploides são aquelas células, também pode ser chamado de N, células haploides. Enquanto que as células diploides são as 2Ns, tá? Então, 2Ns, número máximo de cromossomo de uma espécie, N, haploide, metade do número máximo de cromossomo de uma espécie. Por que isso? Porque os gametas têm que carregar metade do material genético de um ser vivo, da espécie. Porque assim ele pode se recombinar. Então, você tem o seu pai, que ele doou um espermatozoide, com uma célula haploide espermatozoide. Ele só tem metade dos cromossomos que formou você. Então, ele tem 23 cromossomos. E a sua mãe, que tem mais 23 cromossomos no óvulo. Então, juntou 23 cromossomos do óvulo com mais 23 cromossomos do espermatozoide, formou vocês, né? Essas coisas lindas aí da mamãe e do papai, né? Então, juntou os dois, pô, formou material genético. Por que isso é interessante? Variabilidade genética. Essa mistura vai garantir uma diferença genética entre você e seus pais, tanto o pai quanto a mãe. Você é a soma da metade do material genético do seu pai, mais a metade do material genético da sua mãe. Então, as células haploides se juntam para formar uma célula diploide, com um número máximo de material genético. Ok, gente? Nenhuma dúvida até aí, acredito eu.